Olá, hoje nós vamos falar de Marcos 11 e 12. Em resumo, os versículos iniciais de Marcos pintam um quadro da chegada de Jesus a Jerusalém como um Messias prometido, de uma forma humilde, mais régia, sendo reconhecido pela multidão, avançando para o centro da vida judaica em cumprimento dos planos de Deus. Quer saber mais? Fique aí porque o momento de fé já está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no programa Momento de Fé. Muito obrigado por você estar aqui novamente, querendo escutar a palavra de Deus e o que Ele tem para nos dizer, tá? Como eu havia dito na chamada do programa, nós vamos falar hoje de Marcos 11 e 12, vai aparecer para você aqui. E Marcos vai nos narrar algumas passagens da Bíblia. Dentre elas, Jesus entrando em Jerusalém. Tá certo? Abra aí sua Bíblia para que não haja divergência alguma nesta leitura ou dúvida qualquer. Tá certo? E eu gostaria então que você me seguisse para que não haja problema. Vamos lá, Marcos 11, versículo 1. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e seus discípulos estavam chegando em Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem. Olha agora aí. Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam para mim. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: "O que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho?" Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e em seguida Jesus montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Entanto, os que iam na frente, caminhando, que vinham atrás, começaram a gritar: "Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu." Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou ao redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos, Como ele chegou muito de madrugada, muito à tarde, já estava escuro, ele acabou voltando com os discípulos. Mas na realidade, ele queria ver, na realidade mesmo, como estavam tratando o templo
que era do pai dele, onde era o templo para nas orações, tá? Seguindo aí, Jesus agora ia à figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figo. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Agora sim, eles continuaram a viagem. Então Jesus chegou ao templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou um quebra-quebra, a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Até isso eles estavam fazendo. Ou seja, esse templo de Jesus virou um mercadão de peixe, virou um mercadão, virou uma feira. Aquilo já não era mais um local de orações, como Deus havia dito que gostaria que fosse aquilo lá. Então aquilo teria que ser um local de orações ao Senhor, mas transformaram aquilo numa feira de venda. Sabe quando você tem um terreno e as pessoas invadem e fazem o que querem? Pois bem, a história não termina aí. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. Sabe quando os camelôs da cidade de São Paulo, um grita para o outro, é a polícia, é o rapa, os caras tentam pegar as coisas e saírem correndo para salvar a sua mercadoria. E aqui ele fala que ele não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando as coisas, aquela mercadoria. E ele ensinava a todos assim, olha só, nas escrituras sagradas está escrito que Deus diz o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Agora vem aí a lição da figueira. Eles voltaram lá na figueira. Continuando no 20 aí, hein, ó. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Ela secou totalmente. É como se fosse uma figueira, ela tivesse secado totalmente, né? Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso, eu afirmo a vocês que, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, olha o que Deus já falou isso aqui muitas vezes na Bíblia, mas ele tá aqui novamente falando aqui, ó. Se não perdoarem os outros,
né, os irmãos de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, se você não perdoar o seu irmão que está com vocês, Deus que está no céu também não vai perdoar vocês. É o que ele diz aqui: se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês, tá? Agora vem aí a autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali. E perguntaram: com que autoridade você fez essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Já estavam chamando a atenção de Jesus pelo que ele tinha feito lá. E respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí uma outra pergunta aí. Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se disséssemos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João ao invés de Deus, né? Ele quis dizer aqui. Mas se disséssemos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que, de fato, João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos, então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus, respondendo a eles, tá? E agora Jesus vai contar aqui uma história, os lavradores maus. Presta atenção, depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse: certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar nas uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para a vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, porque essa época sempre chega, né? Quando chegou o tempo da colheita, o dono enviou o empregado para receber a sua parte. Ele mandou um cara lá: vai lá, que eu preciso receber a minha parte do arrendamento. Mas os lavradores agarraram o empregado, o qual ele levou, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregado, mas eles bateram na cabeça dele e trataram de um modo vergonhoso, devolveram o cara também. Agora a única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente, ele o mandou pensando assim, olha o pensamento dele: o meu filho, eles vão respeitar. Então, logicamente, ninguém fará absolutamente nada. Então agarraram o filho e o mataram, olha isso aí, e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá matar aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores? Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante do que todas. Os líderes judeus, isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa, tá? Seguindo no 12 agora aí, os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso, deixaram Jesus em paz e foram embora, seguindo a viagem, tá? Depois mandaram, agora aqui, pergunta sobre os impostos.
Depois mandaram que Jesus e fariseus e seus únicos membros do partido de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Uma pergunta que estavam fazendo a Jesus. Mas Jesus logo percebeu e respondeu. Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. Ele queria uma moeda para poder olhar esta moeda na época e responder às pessoas que estavam perguntando a ele. Então, no caso, eles trouxeram e ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados na moeda, dos dois lados? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Sabe aquela história de Roma? Dei a César o que é de César. A pergunta sobre a ressurreição. Seguindo aí então, já estamos no Marcos 12, versículo 18. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o homem dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu? Meio confuso aí, né? E ele vai responder: acontece que haviam 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. O último, né? O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar filhos. Aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Todos foram casando e nenhum foram ter filho. Afinal, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Vocês nunca leram o livro de Moisés. O que está escrito sobre a ressurreição? Quando fala do espinheiro que estava em fogo, está escrito que Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente errados. Mandamentos mais importantes. Vamos lá para o final aí. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado embora uma boa resposta, por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Perguntou a Jesus. Ele respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração e com toda a alma e com toda a mente e com todas as suas forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças.
E também devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Então essa é uma lógica, uma clara lógica dele, um raciocínio, né? Que era bem melhor você amar grandemente a Deus do que você ficar trazendo bichos e sacrifícios e sangue, estribuchando bicho no altar, aquelas coisas, né? Que tudo isso aí já foi abolido, tá? Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Acabou as perguntas, se mandaram, né? Aí vem a pergunta sobre Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar o Messias, ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado no Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Sempre, toda vez que Jesus ensinava, ou ele falava, ou por parábolas, ou de qualquer maneira que seja, todas as pessoas se reuniam em volta dele para escutar os ensinamentos dele, que eram ótimos, eram excelentes, né? Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei, eles gostam de andar de lá para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. É uma pura verdade. Eles gostavam de ser tratados como reis, o que não eram na realidade. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares dos banquetes. Está aí a explicação básica e rápida dele. Exploraram as viúvas e roubaram seus bens. E, para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Olha isso aqui. Olha o que ele está falando aqui desses sujeitos aí que se acham o bambambam dos bambambãs. Cuidado com esses mestres da lei. Não fugindo um pouco da narrativa aqui da Bíblia, eu acho que até hoje existem estes mestres da lei. Eles gostam de estarem em lugares pomposos, tá? Como diz aqui, em grandes banquetes. Eles gostam de serem tratados também como gente muito importante, porque tem dinheiro. Então, por onde eles passam, eles chegam de helicópteros, de carros importados e se enchem de seguranças para que ninguém chegue perto deles e para que ninguém toque neles. Então, isso vem continuando desde lá de baixo, onde eles falam aqui, cuidado com, onde Deus fala aqui, cuidado com os mestres da lei. São esses pastores aí de araque, de banana que tem hoje, que gostam de andar de lá para cá, tá? Usando capas compridas. Tem um aí que eu conheço que fica pregando com um negócio branco aqui, que já se acha o rei dos reis. Esse aí é o pior de todos, tá? E gostam de serem cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honras nas sinagogas e os melhores lugares dos banquetes. Preferem os lugares de honra nas sinagogas. Eles gostam de estar num púlpito falando baboseira, só de dinheiro, de luxo, para que você dê a grana para ele, para que ele continue pagando lá fora os impostos das coisas importadas e das mansões que eles compram, tá? Exploram as viúvas, essas são as mais coitadas. Quando eles descobrem que são viúvas,
eles tiram até a alma da coitada. Então Jesus fala aqui, ó, eles exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem orações compridas, aquela coisa que põe a mão na cabeça e fica meia hora falando baboseira e não está resolvendo absolutamente nada. Portanto, o castigo deles irão sofrer será pior ainda. Eu espero que sim, que o castigo desses canalhas, enganadores, seja o pior possível, tá? A gente sabe que não deveríamos desejar isso a ninguém, mas a esses sujeitos imundos eu prefiro que seja assim, que eles tenham um castigo pior do mundo, de todos. Esses vão gritar nas lavaredas, porque enganaram muitas pessoas, enriqueceram e ganharam dinheiro através do nome de Cristo. Isso não se faz, tá? Cristo deu de graça, você repassa de graça. Eu tive um chamado há alguns anos, tá? Veio de graça esse chamado para mim. E hoje eu passo essa graça toda desse chamado, dessa palavra de Deus, de graça. Eu não cobro nada, absolutamente nada, porque se eu cobrar eu vou ser castigado. Então jamais cobraria. Seguindo aí então, no 41, a oferta da viúva pobre. Vou repetir aí, ó. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto do caixa das ofertas. Ele só olhando, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos vocês. 44. E último, porque os outros deram do que estava sobrando. Ora, isso é fácil, você dar a alguém o que está sobrando. Agora eu quero ver o que ele fala aqui. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo que tinha para viver. É uma história simples, básica e fácil de entender. Vamos lá desenhar. Você tem um saquinho com 10 pães. Você passou na porta, na rua, você viu um mendigo, você abre o saco de pão, você tem 10, você tira, dá um para ele, você sobrou 9. Agora Deus está falando aqui, e se você tiver um pãozinho no saquinho, e você está na rua, e você vê alguém morrendo de fome, você finge que não vê, ou você tira aquele pão com uma fé enorme em Cristo, e dá aquele pão àquele coitado que não tem o que comer. E você tem aquela fé em Cristo dentro de você, que Ele não vai deixar você passar fome. Olha aí o que Deus está ensinando aqui, o que Ele está falando, tá? É como se fosse nas igrejas hoje, as pessoas vão lá no colar, eu não lembro o nome daqueles, vamos colocar lá nas urnas, tá? Porque antigamente não era a urna que falava, né? Tinha outro nome aí. As pessoas vão lá e colocam um cheque de 10 mil reais. O dono de uma empresa vai lá e coloca outro cheque de 5 mil reais. Então vamos analisar aí. Se ele colocou lá, suponhamos, desenhando para você, se ele colocou lá para você lá um cheque de 10 mil reais, logicamente esse cheque não vai fazer falta para ele, porque se fosse fazer falta ele não iria dar. Já começa por aí. O sujeito, quando é rico, quanto mais rico o cara é, mais assim ele é. Vocês já perceberam isso. Você não tira 1.000 reais de um rico, mas você tira um pãozinho de quem não tem o que comer. Vocês já foram naquela casa de rico, de fazer uma visita, aquela coisa e tal, e chegou na casa do rico, você quer tomar uma água, quer um cafezinho, mas não serve de jeito nenhum, você passa a tarde inteira conversando com a pessoa, ela não te serve um café. E quando serve o café, o ruim que é uma desgraça, desgramado e frio, só,
mais nada. Agora, quando você vai na casa de gente humilde, gente simples, você sai lá com um vaso de planta, com filhote de cachorro, entendeu? Com pó de café, com açúcar, com bolo de fubá. Você sai com a sacola cheia. Te coloca na sacola um pedaço de melancia, um pouco mais de mexerica e pode levar a laranja que é da minha horta aqui. Você sai carregada, você tem que pegar um carro de aplicativo que você sai pesada, carregada. E essa pessoa mora num barraco de 2, 3 cômodos. Vocês já perceberam isso aí? Isso é mentira? Já aconteceu com vocês isso aí? Já aconteceu comigo. Tá? Eu digo, em 1978, quando eu comecei a minha vida publicitária, quando eu comecei a gravar casamentos, eu fazia muitos casamentos quando eu morava na zona leste de São Paulo. Então, em 1979, 1980, quando eu gravava casamento de gente rica, gente riquíssima, você ficava trabalhando a noite inteira com câmeras, com equipe, controlando fotógrafos e vídeo, que na época era uma coisa fantástica, né? Hoje eu não sei como é que tá, mas na época era uma coisa fantástica. Eles não serviam uma água para você. Você morria de sede, o garçom passava por você com champanhe, com vinho, com cerveja, com uísque, com água. Eles não serviam absolutamente nada, porque você era um Zé Mané que tinha que estar lá e tinha que trabalhar e não tinha que tomar e nem comer nada. Chegava meia-noite, você estava com o estômago aqui em cima, de tanta fome. Você chegava a olhar o resto de prato para querer comer. Em contrapartida, quando eu fazia casamento de gente humilde, gente simples, que era aquela casa com 4 cômodos, 18 cachorros no quintal de terra, de barro, e fazia aqueles bolos, e tinha aquela, não sei se era da sua época, tinha aquelas bolinhas de prata em cima, que aquilo era uma desgraça, pegava nos dentes aqui, aquilo não saía, você ficava lá no banheiro cutucando para sair aquela bolinha, né? Não sei se é da sua época, eu não sei o nome dessa bolinha, que jogavam, não era chantilly, porque era um absurdo, era banha de porco, eles faziam uma massa lá com gordura, e ficava branco em cima assim, muitas vezes azedava porque ficava tempo fora da geladeira, mas eles punham aquelas benditas bolinhas prata em cima, que aquilo pegava no dente, que era uma desgrama. Ali você comia croquete, coxinha, frango, carne maluca, cachorro quente, batata frita, Coca-Cola, Fanta, Guaraná, você não sabia mais o que comer de tantas coisas que eles colocavam para você ali. Então você vê as explicações que Jesus está dando aqui. Então chegou uma viúva pobre e pôs na sua caixa sua moedinha de pouco valor. Ela não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha nada na vida. Tá? E Jesus falou, tá? Todos os discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos vocês. Sabe, aquele sujeito que enfiou um checão de 15 mil lá, um sujeito que enfiou um cheque de 5 mil, de 3 mil, porque se ele tivesse só esses 10 mil reais no bolso, ele não teria colocado o cheque de 10 mil, ele teria colocado 9.999 no bolso e o troco ele colocaria ali, tá certo? Então é essa a palavra que Jesus nos deixou hoje aí através da leitura de Marcos aqui. Eu fiz aqui até um breve resumo aqui sobre o que aconteceu. E olha só, o perdão é absolutamente essencial para que tenhamos uma vida livre e plena em Deus. Nutrir ressentimentos e como alimentar nutrir ressentimentos é como alimentar uma bactéria no nosso interior, tá? Que vai nos consumir pouco a pouco até nos destruir completamente. Isso acontece bastante quando a bactéria entra no nosso organismo, tá? Se você deseja que suas orações sejam respondidas e sua fé realmente funcione, examine com sinceridade como está a sua vida em relação a esse assunto. Que assunto? Esse que nós falamos agora aqui, tá? Verifique se há ressentimentos por alguém em seu coração, veja aí, tá? Se existe um desejo de vingança, cuidado com isso aí, tá? Se existe desejo de vingança.
mesmo que ele esteja disfarçado de alguma outra coisa, ou até mesmo um sentimento de mal-estar quando pensa em determinada pessoa, pois a falta de perdão é o oposto do amor, tá certo? Se Deus é amor, para andar com Ele, precisamos andar em concordância com Ele, com fé. Eu sei que é desafiador e que o inimigo lança muitos pensamentos em nossa mente para dificultar ainda mais vivermos em amor. Isso acontece muito nos dias de hoje também, tá? Ele dificulta você pedir perdão ao próximo, tá certo? Mas se alguém fez ou falou algo contra você, decida deixar os sentimentos em segundo plano. Decida responder Decida responder com o seu espírito e não permitir que isso te afete, pois a falta de perdão é uma barreira que te impede de avançar. Então a Bíblia fala que se você não perdoa, fica uma situação complicada para você avançar cada vez mais a sua vida, tá? Não espere sentir que a ferida cicatrizou para perdoar. Não espere 30 anos para fazer isso. A Bíblia nos ensina que o perdão é um ato de obediência à palavra de Deus, tá? Antes de qualquer outra coisa. Tenha pressa em decidir pelo perdão. Perdoe e peça perdão. Deixe o orgulho de lado. Muitas pessoas não pedem porque está com orgulho, mas deixe o orgulho de lado e faça-o o quanto antes. Não adie mais. Você verá que esta atitude fará uma grande porta aberta para o inimigo. Deixará você muito mais leve e fará a sua vida fluir de forma extraordinária. Olha que maravilha a palavra de Marcos. Eu espero que essa palavra tenha tocado realmente profundamente no seu coração e que você, a partir de hoje, se aproxime muito mais da cruz, onde um dia Jesus esteve aqui e morreu por nós. Tá certo? Eu peço que você reflita em toda essa palavra aí, mude o seu pensamento. E vamos lá, se você tem que pedir perdão a algum parente, a algum amigo, algum vizinho, quem quer que seja, não demore, não faça isso, deixe a sua vida fluir muito melhor, tá certo? Foi isso que Deus nos ensinou, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer a você pela audiência desse programa. Vai aparecer aqui embaixo para você clicar, tá? Clica aí no sino e clica no ok aí, que é para você receber o vídeo novo quando eu postar lá no YouTube. Mais uma vez eu vou dizer a vocês, façam isso para que eu não precise ficar entrando em WhatsApp e postando para cada um lá, tá? Se eu estou postando ainda é porque ninguém se interessou em ir lá e clicar para se inscrever. Se inscreve porque fica muito mais fácil. A hora que eu postar, que eu subir o vídeo lá, automaticamente você já vai ser avisado que tem um vídeo novo lá. Isso me poupa também um grande trabalho, porque eu tenho milhões de seguidores aí e não dá para ficar todo dia passando ali por WhatsApp, né? E o WhatsApp é aquela coisa, quando você vai compartilhar alguma coisa com alguém, só pode ir no máximo 5, de 5 em 5. Agora, se você tem 100 seguidores, 200 seguidores, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar o dia inteiro ali de 5 em 5. Então me ajudem, colaborem comigo, clica lá para poder você receber o vídeo novo quando for postado, tá bom? Que Deus lhe dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada, que vai começar agora. Eu espero que esse feriado que passou, você tenha tido um feriado maravilhoso. Eu peço perdão também a vocês, porque eu não estive falando nada da Páscoa. Eu espero também que vocês tenham tido uma excelente Páscoa com a família. E esse agora 1º de maio, eu espero que você tenha descansado nesse inverno, esse feriado que passou aí, tá? Bola pra frente, semana começando, em nome de Jesus, seguimos em frente. Tchau, gente, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com uma nova palavra de Deus. Tchau, gente, até lá.